Vamos concluir a leitura da viagem no além de o Panfílio, narrada por Platão a partir de uma conversa, de um diálogo entre Sócrates e o seu irmão mais novo, de Platão, Glaucon. Esta viagem incorpora na sua trama uma série de ideias, tanto em relação à harmonia das esferas e do cosmos, como ao destino das almas, e sofre, certamente, das limitações decorrentes das concepções menos acertadas, mas que, por circunstâncias diversas, foram incorporadas por Platão, a partir de fontes orientais e gregas, especulações órficas, pitagóricas e outras. Vamos então avançar, relembrando que depois de nos descrever um movimento ascendente do interior da Terra, do Tártaro, e descendente do céu para uma zona intermédia entre a Terra e o céu, as almas encontravam aí a sua atribuição de um destino que seria depois cumprido. Na Terra, admitindo-se a reencarnação esta extensiva até aos próprios animais. Sabemos que tal está longe de estar provado, ainda que haja casos evidentes e pontuais de reencarnações, mas não se pode generalizar com essa facilidade com que, em alguns meios do século XIX e XX, se fizeram com descrições de dezenas e dezenas de reencarnações da mesma alma, muitas vezes completamente inventadas e imaginadas. Vamos então tentar concluir esta obra que sobrevive como uma acha para a fogueira da aspiração do ser humano a conhecer melhor os mundos subtis, os mundos espirituais, onde todos temos que forçosamente viver depois de morrer fisicamente. E simultaneamente compreendermos melhor regras de bem viver. Ora, como tínhamos lido, as pessoas devem recapitular todas as coisas e ser capazes de escolherem, considerando a natureza da alma, entre uma vida melhor e uma vida pior. E consideramos pior aquela que tiver por consequências de tornar a alma mais injusta, e melhor aquela que a torna mais justa. E, tendo este ponto de vista, face a todo momento, deve-se afastar o que é menos importante. Nós vimos que para a pessoa viva ou para quem está morto, esta é a melhor escolha. E, seguramente, é preciso uma forte vontade para guardar esta convicção, indo até aos mundos subterrâneos, a fim de que lá uma pessoa não seja perturbada nem pelas riquezas, nem pelos males. Do mesmo modo, se lhe couber na sua sorte estar em situações de tiranias ou outras,
que isso não suscite 1000 males incuráveis que não se possam ser suportados, mas que as pessoas saibam escolher sempre nas suas vidas e nas vidas aquilo que se encontra equilibrado, que se encontra no meio, e que as pessoas saibam fugir os excessos de ambos os lados, tanto nesta vida, quanto é possível, como na outra vida, pois é deste modo que o ser humano atinge a felicidade suprema. Ora, segundo o relato de o nosso mensageiro do além, o iniciador disse então a todas essas almas: mesmo para a última a chegar aqui, se ela escolhe com reflexão e leva em seguida uma vida disciplinada, a existência será satisfatória e sem grandes perturbações. Que a primeira pessoa a escolher não seja negligente e que a última não se desanime. Depois disto, o iniciador acabara de falar e, segundo a primeira pessoa designada pela sorte avançou com pressa e escolheu o cargo, a missão de ser um grande tirano, atraído pela sua loucura e pela sua ganância, e recolheu tal sorte sem tê-la bem considerado, pois escapava-lhe que o destino iria obrigá-lo a comer os seus próprios filhos e outros males ainda. Quando ele examinou bem a sua escolha, ele bateu em si próprio, deplorou a sua escolha e, sem se agarrar às advertências do iniciador, ele não tomava o mal em si próprio, mas acusava a fortuna, os deuses e todas as coisas, com exceção dele. Ora, esta personagem era um daqueles que vinham do céu ou do mundo espiritual e que tinha vivido num governo bem estabelecido na sua existência anterior, mas que, no fundo, não devera a sua virtude com o hábito e não à filosofia, ao amor da sabedoria. Temos aqui alguns conselhos esparsos no meio deste conto mítico, que é: faça qualquer sorte ou situação ou oportunidade, há que sabermos discernir muito bem as consequências. O que é que está ou vai estar associado, de modo a que não nos lamentamos depois. Por isso os pitagóricos, um dos veios mais sábios da época grega, tornava recomendado, obrigatório, a pessoa diariamente no fim do dia fazer a sua revisão e a partir daí poder corrigir melhor o desenrolar do seu destino ou do seu karma. Aqui, nesta parte do conto, há esta necessidade de uma pessoa considerar bem as consequências dos seus atos e também não fazer as coisas por hábito, mas por conhecimento e por amor. Ou seja, seguirmos o tal caminho do meio, caminho direito, que por vezes se torna ad astra per aspera aos mundos celestiais, às estrelas, pelas asperezas, mas que é assumido
como vontade de desenvolver a justiça, a verdade, o amor, a ligação a Deus, que não está aqui tão presente neste conto, porque os gregos não tinham desenvolvido tanto a noção de divindade primordial, distinta e única, embora tivessem consciência da existência do gênio, ou daimon, ou espírito, de origem divina dentro de cada um de nós e que de algum modo funciona como voz da consciência, tão desenvolvida entre nós, por exemplo, por Antero de Quental. Sabermos então ouvir mais esta voz do coração, esta voz íntima, e a partir dela conseguirmos elevar-nos a uma atitude, a um comportamento, a uma sensibilidade justa, harmoniosa, isso será o caminho das esferas e da luz. Deixe continuar. Pode-se dizer ainda que aqueles que vinham do céu não foram dos menores a deixarem-se enganar assim, porque eles não tinham a experiência de sofrimento. Mas aqueles que subiam do interior da terra, porque tinham sofrido e que tinham visto outros sofrer, esses não faziam a sua escolha a correr. E é por esta razão, e assim por causa da tiragem à sorte, que se faz, para a maior parte das almas, uma troca, um equilíbrio entre os maus e os bens. Se com efeito, de cada vez que alguém chega nesta vida, se entregasse a uma filosofia sã, e que a sorte não o fizesse fazer a sua escolha entre os últimos, ele teria possibilidades ou chances, segundo o que se conta de lá embaixo, não só de viver feliz neste mundo, mas ainda de realizar bem a viagem para o além e voltar mesmo para aqui por uma rota não subterrânea e rude, mas igual e celeste. E podemos compreender melhor que a visão dos infernos, ou do mundo dos tártaros, ou dos mundos subterrâneos, ou da vinda das almas pela terra, pelo interior da terra, comparada com outras que vêm do céu, explica-se de certa forma também com uma certa realidade da maior grosseirice, ou maior peso, ou maior sofrimento de certas zonas do astral, dos mundos subtis, que seriam, de certa forma, os purgatórios que se tornaram na religião cristã, enquanto que outras almas viriam dos mundos mais luminosos. Isto a admitirmos a descida das almas, não apenas diretamente do mundo espiritual, mas de mundos intermediários por ação de reencarnações e suas descidas e subidas. Voltemos a Eros. Ele dizia que foi um espetáculo que valia a pena ser contemplado, a maneira como todas as almas escolhiam as suas vidas. Espetáculo lamentável, admirável, também quase risível. Pois, na maior parte dos casos, as pessoas escolhiam de acordo com os hábitos da vida anterior. Por exemplo, iremos entrar agora aqui numa descrição de algumas personagens que vão ser, de certa forma, castigadas ou modeladas por Platão ou, eventualmente, Sócrates. Era o caso, por exemplo,
da alma que fora outrora Orfeu e escolher então ser um cisne, já que, pelo seu ódio ao gênio feminino que tinha feito morrer, ele não queria nascer no seio de uma mulher. Havia também a alma de Tamíras escolher ser um roxinol. E também vira escolher um cisne, mudar para a vida humana, e outros animais, aves, escolherem também serem seres humanos. A alma que tinha calhado ser a 20ª a escolher fez a sua escolha da vida de um leão, e era Ajax, filho de Télamo. Fugia à condição humana, lembrando-se do julgamento das armas. A seguir veio a alma de Agamenon, e esta, pela aversão à raça humana, por causa das suas provas e provações que experimentara, trocou a sua vida pela de uma águia. A sorte de colocar a alma da Atalante entre aquelas que estavam no meio. Quando ela observou as grandes honras que obtém um atleta, ela não pôde deixar de escolher. Depois viu-se a alma de Éfeus, filho de Panópeos, que quis tomar a vida de uma mulher industriosa. Mais ao longe, entre as últimas, a alma do bufarinheiro ou do cômico Tercitas recebeu a forma de um macaco. A fortuna tinha dado à alma de Ulisses a possibilidade de ser o último a fazer a sua escolha. Mas a lembrança dos seus sofrimentos anteriores, tendo o despido da ambição, fê-lo procurar uma vida simples, particular e que fosse calma. E foi com dificuldade que ele a descobriu, num canto onde ela estava menosprezada pelos outros. Quando a viu, ele disse: teria sido eu a escolher o primeiro se me tivesse sido dada essa sorte. E tomou-a com satisfação. E os animais, por seu lado, também iam para vidas humanas ou animais. Os animais injustos para raças selvagens e os justos tomando a forma de seres calmos. Faziam-se 1000 combinações. Quando todas as almas escolheram a sua vida e avançaram para Lachesis, a necessidade na ordem que lhes havia sido assinada pela sorte, esta deu a cada uma o gênio que ela tinha preferido, a fim de que ele fosse o guardião da sua vida e para lhe permitir realizar o que ela tinha escolhido. É interessante este aspecto do gênio, e foi pena que Platão ou Sócrates não tivessem desenvolvido mais como viam eles o gênio e como escolhiam eles o gênio. Que tipo de relação existia entre a alma e o anjo ou o espírito que a pode guiar dos planos mais elevados. Aqui surge apenas como, e vamos continuar, este gênio leva a sua alma para Cloto, uma das parcas, sob a sua mão, enquanto que ela faz uma revolução ao fuso para ratificar o destino que a alma tinha escolhido, depois de ter tirado a sua sorte. Depois deste contacto, ele levava a Trófos, que rolava o fio e tornava irrevocável o que ela tinha fiado. Aí, sem poder voltar atrás, a alma voltava ao trono da necessidade, sob a qual
o seu gênio a fazia passar. E temos aqui esta ideia do destino, de um fio do destino fiado para um determinado tempo e que a parca corta a dado momento porque isso está marcado. Esta noção de destino sabemos que existe em quase todos os povos muito fatalistas. Em Portugal, algo, o destino, o fado. Mesmo na zona da Turquia e no Oriente que os portugueses encontraram, havia muito essa noção do nasibo. Nasibo era a estrela, o destino, o que estava predestinado e que pouco mais os seres podiam fazer, perdendo a consciência de que o destino, seja ele provindo de vidas anteriores para quem acredita nelas, seja vindo da parte genética, seja vindo do mundo espiritual único de onde viemos e das suas características, vai sempre depois interagir com o que nos rodeia e com a nossa vontade. E aqui o nosso livre-arbítrio funciona, certamente com limitações, mas cada um tem que saber fluir, ora lutando, ora aceitando as limitações e as dificuldades. Continuemos. Quando todas as almas tiveram passado assim, elas dirigiram-se para a planície de Letes, onde um calor terrível que queimava existia, pois nenhuma árvore existia lá, nem nada do que produz a terra. Esta descrição quase que infernal ou terrível faz-nos bem pensar na destruição que se faz tanto das árvores no mundo, nas cidades, sem o mínimo respeito por estes seres importantíssimos da humanidade, do planeta. As almas acamparam, ao fim da tarde, perto do rio Ameles, dentro desta planície do Letes, do qual a água não pode ser retida por nenhum vaso. E cada um devia beber um pouco desta água, mas numa quantidade muito medida, muito certa. Pois aqueles que não conseguissem ter um certo equilíbrio podiam beber demais. Ora, todo aquele que bebesse esquecia tudo o que se tinha passado antes e em seguida adormeciam. E quando veio o meio da noite, houve um grande trovão, tremor de terra, e as almas foram levadas para as alturas, cada uma do seu lado, de acordo com o seu nascimento terrestre, e elas caíam como estrelas cadentes. Uma bela imagem das estrelas cadentes como espíritos que se encarnam. Quanto a Er, impediram-no beber dessa água. Contudo, como e por onde é que ele tinha voltado ao seu corpo, ele não sabia. Mas, de repente, abrindo os olhos, ele viu-se na aurora, estendido sobre a pira funerária. E é assim, diz Sócrates a Glaucon, que esta história foi salvada e não foi perdida para sempre. Ela, por sua vez, pode salvar a nossa alma se nós acreditarmos, se aprendermos com os seus ensinamentos. E então atravessaremos com facilidade, com felicidade, o rio Leté e não teremos a alma suja. Pois bem,
se confiares em mim e admitires que a alma é eterna, a alma espiritual, a alma espírito, e capaz de suportar todos os males como todos os bens, nós assumiremos, nós caminharemos sempre pela estrada que sobe. E será a justiça e a prudência que, por diversos modos, nós praticaremos. É o meio de nós sermos amigos de nós próprios e dos deuses, enquanto permanecermos aqui na Terra. E também, quando nós recebermos o preço que estas virtudes nos terão valido, como todos recolhem que aqueles que obtiveram a vitória. E então conseguiremos viver mesmo aqui na Terra. Poderemos viver esta felicidade que foi descrita também como uma viagem de séculos ou de um milénio nos mundos invisíveis. Possa esta pequena leitura de uma sabedoria grega que Platão não deu só neste texto, pois no Górgias 523, em Fédon 81-82, em Fédon 248-249, dá também outras visões, pois a sua concepção dos mundos espirituais foi evoluindo e foi aproximando-se talvez mais de uma noção de uma misericórdia ou um amor divino maiores. Resta-nos, pois, concentrar-nos bem nos mundos espirituais, aqui presentes nesta belíssima pintura do mestre Boinra, como o seu livro do além dá 1000 vezes mais pistas interessantes sobre a vida depois da morte. No século XXI, com tantos séculos decorridos, certamente que a humanidade deveria saber muito mais sobre a vida depois da morte e, portanto, saber agir melhor nesta vida. Infelizmente, sabemos como tal não é verdade, como as pessoas continuam, ora, limitadas pelas concepções religiosas que têm vários aspectos que deviam ser corrigidos, ou então caíram num certo ateísmo ou descrença e, portanto, não têm a sua alma aberta ao mundo espiritual suficientemente. Para isso é preciso praticar a meditação, a contemplação, o diálogo maiêutico com outras pessoas que estejam no caminho, de forma a que a presença do Espírito, a abertura do olho espiritual, o desabrochar do coração e do amor e da compaixão e da justiça ocorram mais em nós. Possa esta sabedoria grega, como provinda dos mistérios gregos, onde a contemplação de um cereal era um ponto fundamental da iniciação, possa a espiga de trigo inspirar quem me ouve e quem ouve Sócrates e Platão, sobre esta bela pintura de Boinra, a realizar mais a sua harmonia
interior, exterior. Om. Amen.